tá falando uma coisa muito legal, que é sobre aprender, né? Ele aprendeu com o pai rico dele, né? E eu acho que tem uma sacada... Eu tô tentando tirar sacadas não óbvias aqui, tá? Tem uma sacada que acho que ajudou ele a aprender, que é uma sacada que tem a ver com uma passagem de Jesus, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele diz o seguinte, ó. Ele fala assim, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. O que significa isso? Significa o seguinte, Jesus estava muito tempo no lugar, ele falou, cara, eu tô há muito tempo aqui, o profeta não é respeitado mesmo. Aí ele se mudou. O que significa isso? Que a gente tende a olhar com mais autoridade quem está mais distante da gente. Então isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, a dificuldade de você ensinar seu filho sobre dinheiro. Isso aí tem a ver com, por exemplo, as pessoas aprenderem com a gente quando enxergam a gente num canal de YouTube. E falam, nossa, olha como ele é foda. Mas quando está do seu lado, você não reconhece. Tem a ver com, por exemplo, num evento, você ter olhado para o evento, olha que legal o T. Harv Eker, olha que legal. Então, o pai dele era o pai pobre nesse caso, né? Só que o pai dele tinha dinheiro. E aí chegou o pai rico, entre aspas... Tinha dinheiro classe média, digamos assim, né? Exato. Mas não é uma vida que você vai reclamar, né? Agora, você olha para alguém de fora e fala, olha como a vida é muito mais legal. Então tem um pouco do viés também. Assim como eu conheci muitos empreendedores que que recomendam para os seus filhos não serem empreendedor. Fala, não, cara, filho, você não sabe como vai ser difícil lidar com problema trabalhista, o caramba. Então eu acho que também tem uma junção de fatores que ele não tinha um pai empreendedor, olhou para alguém que era diferente e falou, não, é aquilo que é melhor, porque a gente tende a admirar muito mais o que está distante. Né? E aí, obviamente, pegou nos vieses dele e fez sentido para ele. Eu não estou dizendo que eu discordo, eu concordo com essa visão do livro, mais empreendedora. Mas eu acho que tem esse fato que é importante na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a solução está do nosso lado e a gente só quer enxergar o que está distante. Né? É difícil mudar parentes, por exemplo, por conta disso, né? O pessoal... Sei lá, hoje na minha família é diferente. O tio do terreno, que é contra fundos imobiliários. Pois é, então, você pega, por exemplo, quando você começa a fazer sucesso em rede social, tem gente que é impactada por isso e você consegue atingir aquela pessoa. Mas para sua família, você sempre vai ser o filho, o sobrinho, aquela criança que eles viram crescer, então demora mais você ter autoridade. Sim. Mas eu quero aproveitar, inclusive, essa sua perspectiva, Thiago, pelo seguinte. Quando eu li esse livro aqui, eu falei... Kiyosaki é o cara. Isso antes da época de redes sociais, né? E você conheceu ele pessoalmente, você gravou com ele, ele já mandou recados específicos para você. Nudes. Como é que foi isso? Mandou nudes. Como é que é? Cara, para pensar. Eu lembro que eu cheguei um momento, eu cheguei no canto do ouvido dele, Pete. Que assim. Aí eu falei assim, hi, Mr. Kiyosaki. Holy shit. Suas interações com educadores financeiros são sempre assim, sexuais, cara. São sempre sensuais. Essa voz aveludada já me conquistou, mano. O cara pensa, porque assim, é muito... Eu falei, Kiyosaki, you have a rich dad, but I'm the rich cousin. Holy shit. Aí, traduza. Você é o primo, você tem um pai rico e eu sou o primo rico, né? E aí ele deu risada e tudo mais. Eu expliquei, porque aqui a gente tem o primo rico. Ele deve ter parado pra pensar quem comeu quem, né? Pra fazer a árvore genealógica do... Ficou complicado, Como né? Só que, cara, assim, pensa que eu sempre tive ele muito como um ídolo. E nessa época o seu canal ainda era muito menor do que é hoje, né, cara? Isso. É que você vê como são as coisas, o parâmetro é muito foda. Porque quando a gente olha pra hoje, a gente fala, nossa, era quase que irrelevante. Mas pra época era muito relevante, né? Perto do parâmetro que a gente tinha. E aí, ele veio pro Brasil num evento e, cara, imagina eu me realizando. Porque se pudesse escolher um nome no mundo sobre educação financeira, era o Kiyosaki. Com certeza era o Kiyosaki. Talvez seja hoje pra muitas pessoas ainda. E aí eu cheguei, cara, e ele veio para um evento, eu tive a oportunidade de encontrá-lo e eu fiquei tão feliz que eu divulguei muito o evento, né, na época. Isso daqui ajudou muito a gente a se linkar. E aí a gente, cara, se conheceu, a gente gravou um vídeo, ele gravou uma entrevista para um documentário que eu estava produzindo, me deu dicas na época, falou sobre o livro, falou sobre um monte de coisa. E eu, cara, tava do lado do meu ídolo, né? Só que é diferente a relação. Hoje... Quando eu tô do lado de pessoas que são ídolas ou são muito incríveis e tal... Tipo agora do lado do Pete, eu nem tremo. Mas naquela época, imagina... Acostumou, né? Acostuma um pouco, metido. Né? Vai ficando metido, né? Vai ficando metido, né? É difícil a gente se acostumar a alguma coisa. Dizem que a gente se acostuma a uma prisão em 7 dias. Olha como são as coisas. É isso mesmo, amor? Sabe que eu tenho experiência com isso. Tô sabendo, porque só que você roubou um banco, não foi isso? Dois. 2 bancos? Tá chegando longe a história, tem né? Só cuidado ali embaixo, Não, é deixa o que ninguém mais subir. tem no Google, é isso que é pior. Não, explodir Malu caixa... Perini roubou um banco, isso é o que mais procurado. Não, explodir um caixa eletrônico não caracteriza
Não. roubar um banco. São Ah, coisas não? diferentes. É, Ah, então- você entra em então artigos é- diferentes da Entendi. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente gravou, teve uma parada que eu fiquei um pouco chocado. Por quê? Porque pra mim eu tinha a construção de um ídolo, né? E aí quando a gente começou a gravar, cara, eu fiquei era um normal. pouco dividido, assim. Tinha primeiro um lado que ele era normal e um lado que ele só falava sobre um assunto na época. Ele ficava falando sobre, era o Obama e o Trump. E ele ficava falando, não, o Obama, não sei o que lá, Obama, fake money, e o caramba, e ficava metendo pau no Obama, e falava, o Trump é top, o Trump é top. E aí ele só ficava falando de política. Eu falava, cara, fala do seu livro, eu queria ouvir daquele astro, né? E Isso era 2017. É 2017, né? Mas, cara, pra mim foi uma experiência incrível. Não tenho o que reclamar, entendeu? Mas, obviamente, a gente vai mudando nosso jeito de pensar. E hoje, o que eu entendo do Kiyosaki é ele deixou um legado incrível pra gente. Formou uma legião de pensadores diferentes, né? Um pouco mais pró-empreendedorismo, fazer dinheiro e tal. Só que aí ele começou a mudar um pouco o próprio viés, a agressividade, coisas que realmente a rede social trouxe à tona que são um pouco diferentes do meu jeito de pensar, né?